Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Iremos à Revista Oeste, essa mídia brasileira, falar sobre um tema importantíssimo que é a falsa emergência climática. Essa é matéria de 30 de julho de 2023. Hoje são 31. Usam a nossa realidade do cotidiano como anomalia. Que o Ricardo Felício, que é professor e também tem canal no YouTube. Eu sou inscrito no canal dele, acompanho há aproximadamente 3 anos, faz um trabalho muito bom na plataforma também. Só não sei se ele ainda está com o canal, dando continuidade, pessoal. A falsa emergência climática é baseada no que os diversos climas regionais espalhados pelo planeta fizeram, ou seja, variar. É a narrativa do sistema, eles têm o poder da narrativa. E assim eles os fazem, pessoal. Abre aspas, não há uma emergência climática, fecha aspas, afirmou recentemente John F. Clauser, físico teórico e experimental estadunidense, ou seja, um físico teórico norte-americano. O trabalho dele em mecânica quântica trilhou o caminho para a formação de novas tecnologias que usam informações quânticas e lhe rendeu o prêmio Nobel de Física de 2022. São poucos cientistas que são sérios, são homens, realmente, têm a coragem de fazerem tais afirmações, pessoal. Mas nós iremos ver qual é a consequência disso. Conforme o físico, essa narrativa alarmista para propagar uma emergência global inexistente não passa de uma perigosa corrupção da ciência que ameaça a economia mundial e o bem-estar de bilhões de pessoas. Fecha aspas. Seu pronunciamento ocorreu no evento Quanto Coreia, da Coreia 2023. Isso lhe custou caro, pessoal, mas ele foi corajoso. Clauser é mais um cientista que se enfileira no grupo dos céticos e questionadores, e por proferir a sua opinião, sabendo muito bem do que está a relatar sobre as questões físicas empregadas nesses modelos climáticos, já entrou para o rol dos censurados e pelas operações de cancelamento. Isso é questão de tempo. Logo depois que ele declarou que não acredita que haja uma crise climática, o Fundo Monetário Internacional, FMI, da ONU, ou seja, um braço da ONU, em 25 de julho, ou seja, agora recentemente, cancelou a sua palestra que seria proferida, justamente por abordar com clareza a falibilidade de tais modelos climáticos, coisa que estamos falando há quase 20 anos. E ele tem que usar esse tipo de expressão, falibilidade, porque é um cientista. Mas nós podemos utilizar outras expressões como o engodo, a mentira, a manipulação. E PCC contradiz própria avaliação. Na mesma data do cancelamento da palestra de Clauser, o professor Roger A. Pilk Jr., cientista político estadunidense, ou seja, norte-americano também, trouxe claramente as situações paradoxais em que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas se embrenha com seus modelos baseados em diretrizes econômicas e energéticas e nunca em atmosfera terrestre livre. Isso é óbvio. Todas essas afirmações que eles manipulam têm objetivos econômicos, sociais
de poder de controle. Não há relação alguma com o clima ou o estado físico do planeta Terra. Isso é fato, pessoal. Na última, o IPCC acabou contradizendo a sua própria avaliação feita em relatório, quando lançou uma mensagem curta na plataforma do Twitter. Segundo o Pio, no último relatório, o IPCC afirma que, abre aspas, a baixa confiança da influência humana sobre as mudanças nas altas vazões do rio em escala global. Em geral, a baixa confiança em atribuir mudanças na probabilidade ou magnitude de eventos de inundação à influência humana, fecha aspas. Mas na mensagem da plataforma, em 25 de julho, ou seja, aí vem o paradoxo, o IPCC fez a afirmação completamente oposta, onde declarou que, abre aspas, a mudança climática induzida pelo homem já está afetando muitos climas e extremos climáticos em todas as regiões do mundo, com ondas de calor e incêndios, chuvas fortes e inundações. Nós já sabemos, pessoal, que essas mudanças climáticas intensas, brutais, elas são em consequência de alguns fatores, mas o principal fator é a inversão do campo magnético do planeta Terra. E não essa narrativa falsa de que o ser humano está provocando todo esse desequilíbrio na natureza. Assim, vemos claramente que o IPCC faz afirmações levianas no seu mais profundo âmago, pois além de não se observar os fenômenos aleadados na escala proposta, ou seja, a global, ainda trata os climas e os tais extremos climáticos de maneira totalmente equivocada, na sua mais básica definição, em especial o que é o clima, o baixo entendimento da regionalidade e a confusão de eventos meteorológicos com extremos climáticos, algo que é dito totalmente fora de arcabouço teórico de sua definição. É simples o entendimento. Aquecimento global. Ora, como há aquecimento global se, em alguns países, há um inverno extremo, com temperaturas nunca alcançadas, negativas, e, por outro lado, em alguns outros países, um verão extremo também, com temperaturas aí a 50, 55 graus Celsius. Como é que é aquecimento global? Não precisa ser um cientista ou um pesquisador sobre esse tema para chegar a essa conclusão, pessoal. Basta ter um pouco de bom senso, pesquisar, refletir, que chegará a essa conclusão de que é uma narrativa completamente falsa. Este é o resultado do que se ganha quando não se faz ciência, é a pseudociência. Eles utilizam a pseudociência em todos os segmentos da sociedade, pessoal. Mas propaganda facilmente observável nas declarações midiáticas e alarmistas do IPCC e caterva de associados, como todas as ONGs, propósitos, objetivos, as metas das ONGs não são o que elas afirmam. Não são objetivos e metas obscuros, como explorar as regiões onde elas estão instaladas. Explorar. Absorver as riquezas daquele local e levá-las. Como todas as ONGs pseudo-jornalísticas que infestam a internet de hoje, pois é mais fácil atacar pessoas do que esconder a verdade de ter que explicar. Vamos lá, pessoal. Pois é mais fácil atacar pessoas do que esconder a verdade de ter que explicar a completa falta de evidências das afirmações propostas pela hipótese climática, onde o homem muda o clima da Terra. E aí continua a matéria, ela é extensa. Contudo, a parte nuclear de tais modelos, o efeito estufa, que é uma outra falácia,
né, que vem desde, se eu não me engano, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Efeito estufa, ou seja, a concentração de calor no planeta não se dissipa através do aquecimento dos oceanos, outra falácia, causado por CO2, ou equivalentes, continua sendo empregado, mesmo sendo uma impossibilidade física. Falsa emergência climática. Isso é um cientista renomado, ganhador de Prêmio Nobel 2022, que está afirmando. Não sou eu, pessoal. Então, as pessoas têm que tomarem muito cuidado quando veem esse tipo de matéria, de informação, e não vão pesquisar, não aprofundam a pesquisa, não fazem suas próprias reflexões também, e vão logo cometendo erros, já taxando como uma teoria da conspiração como um absurdo. E, na verdade, o absurdo é o engano que eles utilizam com essa narrativa da pseudociência deles. Toda essa mudança climática brutal e intensa que está acontecendo no mundo, volto a afirmar, já se iniciou há algum tempo o processo de inversão do campo magnético do planeta Terra. Essa é a principal causa de tudo isso, pessoal, tá? Tá ok? Façam suas pesquisas independentes, sempre quando tiverem acesso ao conteúdo, procurem outras fontes, pesquisem a fundo, reflitam, cheguem às suas próprias conclusões, pessoal. Somente assim, agindo dessa forma, é que poderá ter a possibilidade de chegar à verdade e não ser enganado pela narrativa falsa, leviana do sistema em todos os setores da sociedade humana. É em todo o mundo assim, pessoal. E leiam as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. O tempo está se esgotando. Basta verificar o que ocorre no mundo para chegar a essa conclusão, pessoal. Nós estamos nos tempos finais, como o nosso Messias e o Criador nos alertaram. Deixe o like, pessoal. Façam qualquer tipo de comentário. Se puderem compartilhar o conteúdo também, eu agradeço. Quem não for inscrito no canal, chegou a esse conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo, verifique os outros vídeos. Entre no canal, verifique os outros vídeos. E se achar o conteúdo importante para você, se inscreva no canal também. Essas são diretrizes que a plataforma YouTube, teoricamente, utiliza para recomendar para mais pessoas, para que essas informações atinjam o maior número de pessoas possível, pessoal. É assim que funciona o processo na plataforma. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.